Sejam bem-vindos. Hoje eu trago mais um confronto, né? Dessa vez eu trouxe dois pesos pesados, né? Mário Pinheiro versus Francisco Alves. É a primeira vez que eu trago esse confronto. Uma música bem antiga, né? Casinha Pequenina. Francisco Alves tem uma gravação. Mário tem umas três ou quatro dela. E aí, essa gravação do Mário, se eu não me engano, é a segunda, né? De 1909. Que é acho que é a minha preferida. Apesar que a de 1906 também eu gosto, mas a qualidade não tá tão boa. Todas as que o Mario gravou foram mecânicas, né? Então não tem nenhuma com qualidade muito boa, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, vários cantores gravaram essa música, né? Eu pensei até em trazer outro pra confrontar com o Mário Pinheiro. Eu falei, não, eu vou trazer o Francisco Alves mesmo. Porque é só eu começar aqui, já veio um monte de mensagem no WhatsApp. Então, assim, então vamos começar, né, com o Mário Pinheiro, né, que é a gravação mais antiga. Casinha Bonitinha, cantado pelo Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Na fase mecânica de gravação, tinha muito isso, de anunciar o cantor. Geralmente vinha o nome da música, né, e o nome do cantor e o nome da gravadora, né, que no caso era Casa Edson. Isso daí não era só no Brasil. Por exemplo, na Itália também tinha, nas primeiras gravações do Enrico Caruso, por exemplo, tinha uma voz ali anunciando o Caruso, né, na gravação. Mas na Itália, pelo menos, parou muito rápido isso. Isso aí, mais ou menos, se você for ver as gravações 1904 ali já não tem anunciado. 1903 também parece que já não tem nas gravações. Então parou muito cedo de anunciar. No Brasil não, foi praticamente a fase mecânica quase inteira. Até ali o começo dos anos 20 ainda estava anunciando, né? Isso aí eu acho até legal, porque às vezes o nome no disco tá apagado, né? E você ouvindo a pessoa falando o nome da música ali, o nome do cantor, já é alguma coisa. E tem alguém colocando música aqui, cara. Então, assim, tomara que isso não atrapalhe o vídeo. Então, eu vou começar com o Mário Pinheiro. Vou até aumentar aqui, cara. Não se lembra da casinha bonitinha, onde o nosso amor nasceu. Ai, não se lembra da casinha bonitinha, onde o nosso amor nasceu. Essa música, eu acredito que já dá pra mim colocar mais tranquilo, sem ficar picotando demais, porque já é, deixa eu dar uma olhada aqui se ela já é domínio público. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela, cara, tô achando que não é. Já é domínio público. Algumas gravações é domínio público, eu achei do Francisco Alves não é. Algumas já é. Então assim, eu já vou pro Francisco Alves aqui, né? Já dá pra perceber que o Mário Pinheiro, ele tá aquele acompanhamento clássico que ele já habituava, né? Nas gravações, que era o piano e violão. Dá pra perceber que tem violão aqui também, apesar do piano tá muito em evidência, né? Então vamos pro Francisco Alves. Nossa, esse som tá me atrapalhando, cara. Bem parado. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina. Pausar aqui, pode dar direitos autorais, porque o do Francisco Alves acho que tem que picotar mais. Tá, então assim, o Francisco Alves começa com um arranjo muito parado, né? E talvez, eu acredito que, eu não lembro, já ouvi essa música com ele, eu não lembro se vai, eu tô achando que ela vai ter um andado assim mais animado, vamos dizer assim, né? Durante a música. Acho que ela não vai ser toda parada assim, não. A do Mar é um pouquinho mais movimentada, né? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Bom, essa música aqui, eu esqueci de falar, ela não tem, ela é uma canção popular, não tem exatamente o nome do compositor.
Geralmente quando tá aqui, primeiro na versão do Mario, deixa eu ver aqui, fala assim, ó, canção popular. Canção popular. Algumas tem aqui o nome do compositor, mas eu acho que é tipo readaptação. Feito uma música e aí colocaram um pedaço, um trecho da Casinha Pequenina. Mas ela é tipo popular, né? Fala popular. E aí vamos para a versão do Chico Alves, né? Ele segue um pouco a maneira ali do Paraguaçu de cantar. Eu acho que o Paraguaçu gravou antes, não tenho certeza. Que ele, tipo, acentua, como é que fala? O coqueiro, né? O coqueiro do lado, o Mário Pierre não. Tinha um coqueiro do lado, ele passa mais direto, sabe? Por isso que ele dá uma parada ali no coqueiro do lado, que o Paraguaçu também já fez isso na gravação dele, né? Da pequena casinha onde te vi. Ai, não te lembra, morena da pequena casinha onde te vi. O Mário Pierre tá cantando assim, diferente. A primeira versão, o Mário Pierre canta um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouquinho mais devagar, talvez. Essa aqui ele já se solta mais, né? Ele já usa mais os dotes operísticos ali. Não que precisar, porque tá na fase mecânica, ele tinha que cantar assim, não. O Mário Pierre tinha muita voz. Ele conseguia cantar mais calmo e gravar na fase mecânica sem problema nenhum. Ele e o Vicente Celestino, por exemplo. Só que o Vicente Celestino foi uma outra história. Mas os dois tinham muita voz para fazer isso. Para gravar mais tranquilo se quisesse, né? E aí, essa aqui ele tá cantando mais... com mais potência, ele tá cantando mais lírico, assim, vamos dizer. Não sei se o empresário falou, não, eu quero ver seus dotes, né? Às vezes falavam isso, o Vicente Celestino mesmo falavam isso. Canta assim, assim. Mas é a versão que, eu acho que é a versão que eu mais gosto, né? Das duas que eu conheço. O musical já tá em quase 2 minutos, ela tá em 1 minuto e 44, ainda tá a música muito parada, né? O Mário Pierre não, começou de um jeito e vai seguindo. Já tá na segunda parte já. O piano. O violão. O Mário já tá na segunda parte, o Francisco tá tá na primeira ainda, né? Nossa, mas não tem batida, não tem? Eu acho que ia ficar em uma parte só, cara. Vamos ver, né? Tem que picotar aqui, cara. Tem que parar aqui por causa do... Senão vai dar B.O. isso aqui. Vou pra do Mário de novo. Vamos seguindo. Terceira parte, ó. Assim, eu não consigo entender tudo que o Mário tá falando nessa música, mas ele tinha uma dicção muito boa,
Tanto é que ele era convidado para ser o anunciador das gravações. Nele o Baiano anunciava, porque eles tinham uma dicção muito boa. Ele falava, ele tinha uma projeção assim para falar muito boa, não só para falar e cantar, né? Mas não dá para entender tudo. Eu teria que escutar várias vezes, porque tem palavras também que não se usam mais hoje em dia, né? Essa música tá me atrapalhando. Eu acho que a do Francisco Alves vai ficar nisso aqui mesmo. Ela vai ficar parada, porque, olha, já tá mais da metade da música. Praticamente, quase no final. E, assim, mudou que entrou um vocal aqui na música, né? Eu vou pro Mário de novo. Nossa, tô fritando dentro desse carro. Eu não posso nem abrir a porta, porque senão vai vir um barulho da música lá. Aí o Mário segue, ele vai pra outra parte. Acho que é até a quarta parte já. Aí o Francisco Alves, ele vem. Vamos ver. Cara, agora quanto à voz, aí fica difícil, porque assim, o Francisco Alves tá numa fase elétrica, essa gravação ela deve ser dos anos 40 em diante, né, dele, eu não peguei o ano, pode ser anos 40, começo dos anos 50, ela tá numa tecnologia ali bem mais favorável do que a do Mário. E o Mário Pinheiro tá, tipo assim, cara, na primeira década do século, então já a tecnologia era mais precária possível, e ainda assim era uma voz impressionante, né, ó. Não sei porque eu tô dando chiado assim, porque... Deixa eu ver aqui a música do Mário em outro negócio aqui. Deixa eu ver se ele tá cantando. Vamos ver. Mário, pra casa é... A mesma coisa? Cara, essa música de fora tá me atrapalhando. É a mesma coisa. Lembra da casinha bonitinha, onde o nosso amor nasceu. Ai, não se lembra da casinha. Aí a gente vê, mas a voz do Francisco Alves está uma voz imensa. Né? Vocês vão dizer, não, a voz do Francisco Alves é imensa. Só que é o seguinte, a voz do Francisco Alves tá imensa aqui, mas quando era da gravação mecânica, que era o mesmo processo do Mário, a voz do Francisco Alves era desse jeito aqui, ó, em comparação à do Mário. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. O Mário na gravação mecânica, se for colocar ali os dois na mesma condição, a do Mário fica uma voz assim, que se destaca ali, no meio do Vicente Celestino e do Francisco Alves. Entre os dois ali, a do Mário tinha mais peso. Vocês podem comparar na fase mecânica, entendeu? Mas o Francisco Alves naquele tempo, o Francisco Alves era novo ainda. Mas o Mário Pinheiro, o Mário Pinheiro também era novo na gravação aqui. O Mário Pinheiro, que devia ter, não tinha nem 30 anos talvez nessa gravação. O Mário Pinheiro nasceu em 1880 e alguma coisa, ele morreu não tinha nem 40 anos. Então assim, o Mário era novo. E vocês podem ouvir a gravação dele mais velha, mais antigas do que essa, que ele tinha talvez os 20 e poucos anos dele. A voz era aquele vozeirão do mesmo jeito. Então, tudo bem, o Francisco Alves pode ter demorado mais para ter aquele vozeirão com a idade, né? O Francisco Alves novinho não tinha essa voz. O Mário Pinheiro, desde novo, já tinha um vozeirão, muita voz. E o Francisco Alves talvez tenha demorado mais para ter essa voz toda, né? E aí, o que acontece? Mas pode ser que o Francisco Alves dessa idade aqui fosse gravar na mecânica, a voz se destacaria também, porque a voz dele aqui é uma voz muito... Mas eu vou falar uma coisa, eu não sei se essa voz aqui tinha mais peso do que a do Mário, não. Mesmo essa voz dele, da idade que ele tá aqui. Agora, imagina o Mário na idade que o Francisco Alves estava aqui numa gravação elétrica. O Mário morreu o quê? Com 30 e poucos anos? 38, se eu não me engano.
Imagina o Mário com 50 anos de idade, numa gravação elétrica, né? Se com 20 e poucos anos ele tinha aquele vozeirão, imagina com 50 anos de idade. Então, cara, ele é um cantor extremamente talentoso. E o Paraguaçu falou que ele foi o maior baixo da América do Sul. O maior cantor de modinhas. E o Francisco Alves também cantou modinhas. O Vicente Celestino cantou modinhas. E ele disse que o Mário era o maior cantor de modinhas. Tá entendendo? Então era um cantor, cara, que a gente não pode subestimar. Ah, mas qual a voz mais bonita aqui? A do Mário ou do Francisco Alves? Cara, não sei. Porque assim, o Mário tá na fase mecânica, né? A gente tem que ver que é meio difícil, né? Você tem uma voz linda, ó, fase mecânica e voz linda. É meio difícil você conseguir pegar isso. Que nem o Francisco Alves tinha essa voz linda na fase mecânica. Também a gravação, tô falando na gravação. Ele jovem, claro que tinha voz linda, voz angelical e tudo. Mas a gravação não... Mas era uma voz viva. Então fica difícil essa parte, dizer quem tinha a voz mais bonita. Então essa parte aí eu dou neutro. Uma coisa neutra assim, entendeu? No arranjo, cara, eu prefiro do Mário Pinheiro. A música tem mais movimento. Ela tá muito parada. Eu achei que isso ia mudar no meio da música. Então assim, é estranho. O Francisco Alves era um cantor sambista, né? Você pegar um cantor assim que cantou tanta música, tanto samba, tanto estilo de música e cantar assim... Isso não, eu não vou dizer que seja uma crítica, mas eu tô falando assim que... Eu achei que ele ia ficar assim no começo, aí na metade ali havia um movimento. Então eu acho assim, a versão do Mário Pinheiro tá com um arranjo... Assim, que eu prefiro o arranjo, né, da gravação do Mário Pinheiro. Na voz, eu dou ali uma coisa neutra, né? Porque não tem como saber quem tem a voz mais bonita ali. O Mário Pinheiro, na fase mecânica, se fosse na mecânica os dois, o Mário, eu dava o voto pro Mário. Porque o Mário tinha, sim, a voz mais bonita na fase mecânica. A voz de Francisco Alves não tem aquele destaque ali, a não ser no final da fase mecânica, onde a tecnologia já é melhor. Porque uma coisa é a fase mecânica de 1909, outra coisa é a fase mecânica de 1926, 27, aí já deu uma melhorada. Vocês podem ouvir as gravações do Baiano, por exemplo, de 1925, a voz do Baiano tá mais clara um pouco. Tá entendendo? Olha, escutem a gravação do Francisco Alves de 1919, por exemplo. A primeira. Até 1924, mais ou menos. A voz dele, cara, não era nada disso aqui. Agora vocês escutam, tipo, 1926, 27, já tá mais clara ali a voz de Francisco Alves um pouco, mesmo sendo na gravação mecânica. Então, assim, tinha diferenças ali. A fase mecânica teve uma certa evolução. Mas mesmo assim, a voz do Mário, na gravação mais precária, já dava pra perceber que era uma voz viva, em comparação aos outros da época. Cara, parece até uma gravação elétrica ali, do comecinho, sabe, da gravação elétrica. Cara, então assim, o Mário Pinheiro era... A versão assim que eu prefiro é a do Mário Pinheiro, no conjunto da obra, né? Arranjo, ele cantou a letra completa praticamente, ele cantou... E olha que as versões tem praticamente o mesmo tempo, 3 minutos e pouco as duas, ó. A do Francisco Alves é até maior. E o Francisco Alves só cantou 2 partes praticamente. Então assim, cara, eu achei essa versão do Francisco Alves muito parada. Então a música inteira assim acaba sendo até talvez um pouco cansativa, né? A música que a gente é acostumado a ouvir alguma batida, né? Ainda mais um cantor sambista. Porque se fosse uma música... Não, é uma música clássica, que ele é um cantor clássico. Eu tô ouvindo aqui uma área, né? Eu tô ouvindo aqui uma música clássica. Aí tá, mas não é exatamente isso, né? Apesar que o Benemino Gili cantou essa música. O Benemino a gente já espera que seja uma versão assim, né? Eu não lembro direito. Pode ser que a versão do Benemino também seja assim, igual a do Francisco Alves. Que seria interessante até fazer um vídeo dos dois, né? Que é uma versão que seria ali de igual para igual, né? Então assim, cara, parece que aumentaram a música, cara. Então eu vou ter que terminar o vídeo. Não vai dar direitos autorais da música lá e o vídeo vai ser até barrado. Então eu vou deixar até a música do Francisco Alves rolando aqui. Não, do Francisco Alves não, do Mário. Aí, pra não... Vamos lá. E aí... Então assim, gente, 2 grandes cantores, mas eu vou ficar com a versão do Mário Pinheiro, tá? Então vocês falem a opinião de vocês, né? Muita gente já fala que é o Francisco Alves, com certeza. Mas eu fico com a versão do Mário, então até o próximo vídeo aí. Eu tô aqui cozinhando dentro desse carro.